Eu saí daqui de Brasília com muitos sonhos e me mudei para Balneário Camboriú. Eu queria viver o extraordinário, construir meu negócio, queria morar na praia, cara, e mudar de ambiente porque eu sei como o ambiente nos molda. E eu saí daqui tendo a certeza absoluta que eu ia vencer, mas deu tudo errado. Deu tudo errado. E quando eu saí daqui, eu tinha dinheiro, eu tinha carro, eu tinha uma boa perspectiva, eu tinha clientes, eu tinha tudo. E agora eu voltei a morar em Brasília e eu tô sem R$ 1 no bolso. Tô morando num lugar provisório, de favor, tô sem carro, tô sem amigos, tô sem perspectiva. E no meio disso tudo, eu recebi meu diagnóstico porque eu tava fazendo uma avaliação neuropsicológica lá em Santa Catarina, porque eu tinha desconfiança que eu tinha TDAH. Só que eu tive meio que uma surpresa nessa avaliação, porque além do TDAH ter sido confirmado, deu também que eu tenho um autismo nível 1 de suporte. E além disso tudo, tô vivendo um caos na vida profissional. Isso tudo de mudar de volta para Brasília aconteceu simplesmente muito rápido, coisa de 2 semanas, desde a decisão até a chegada em Brasília foi coisa de 2 semanas, porque simplesmente não tinha mais como ficar lá. As coisas muito caras, principalmente o aluguel exorbitante, coisa de louco, um absurdo. E maus negócios também, sem perspectivas de novos negócios. E aí a melhor decisão foi voltar. E eu ainda tô processando isso tudo, porque tudo aconteceu muito rápido. Eu não tive nem tempo de processar direito ainda o meu diagnóstico, de tão ponta cabeça que a minha vida virou. E eu tava pensando sobre isso, né? E eu simplesmente fiquei assim, caraca, eu tenho 34 anos e a minha vida simplesmente virou de ponta cabeça. E agora? Eu te pergunto aí, e agora? Você pode estar me ajudando? Por favor. E comentando tudo isso que eu acabei de falar aqui com o Arthurito, que é um menino muito legal, muito da hora, que eu conheci na comunidade do Lutz, ele me disse o seguinte, cara, mas às vezes a gente tem que dar 3 passos para trás para dar 1 para frente. Aí eu fiquei. E isso meio que acendeu uma chama de esperança, sabe? Aquela bem pequenininha, mas que acendeu. Porque me fez refletir e me deu um choque de realidade que realmente a vida real é assim. Você dá 3 passos para trás, 1 para frente, daqui a pouco tu dá 5 para frente, 1 para trás e segue o baile. Mas eu sei que é frustrante, sim. Você se compara com os outros o tempo inteiro, sim. E nesses momentos de confusão total e puro caos e o que está acontecendo, você paralisa diante de tantas dúvidas que sobem na nossa cabeça, tipo, o que vai ser, e agora? O que vai ser de mim? O que vai ser da minha vida? O que eu faço? E se der tudo errado de novo? Como que eu confio agora nas pessoas? E se na próxima eu não tiver para quem voltar? Eu vou conseguir sair dessa? E se de fato nada melhorar? Socorro! O que eu faço agora? Tem saída? São muitas dúvidas. E são dúvidas legítimas, a gente se pergunta, depois de ter se jogado, de ter tido coragem de sair e fazer o que acreditava, porque é um dilema. Eu sinto que eu fracassei, mas eu não fracassei, porque se eu não tivesse ido, eu ia me arrepender pro resto da minha vida. Eu fui, quebrei a cara, deu tudo errado, voltei parecendo pior do que eu saí, mas o tanto de aprendizado que eu tive, isso ninguém tira, as experiências que eu vivi, as pessoas boas também que eu conheci no caminho, então é muito confuso, é um dilema, tipo, eu fracassei, não fracassei, e agora? O que eu faço? Isso vai me deixar menos confiante, medrosa? Quem que eu sou agora? E aí tu fica com todas essas dúvidas e essas perguntas que no momento não tem resposta. E aí tu fica tipo meio bugado assim, e agora eu já tenho 34 anos, eu ainda tenho que ter tempo para processar e... Era muito mais fácil quando eu só tinha que ir pra escola estudar. Essa é a real. Não precisava me preocupar com mais nada, só a nota que eu tinha que tirar. Porque quando você para pra realmente analisar de fora, assim, um momento desse que a sua vida inteira está de ponta cabeça, você fica assim, cara,
acabou, né? Não tem mais o que fazer, vou aceitar que a vida é só isso aqui. E foi aí que eu me lembrei de alguns casos de superação que eu já tinha ouvido falar na minha vida, especialmente do Walt Disney, porque me marcou muito. Se você não conhece a história dele de superação, vale a pena sair daqui, dar uma pesquisada e olhar. Porque se eu fosse te contar, não passaria tudo que é a história de superação dele. Assim como de vários outros atletas, enfim, empresários, empreendedores, que realmente faz a gente parar e falar assim, opa, peraí, eu vou e eu preciso superar tudo isso, não existe outra opção. Eu até lembrei de uma frase nessa hora que eu meio que tive essa reflexão de que só não existe solução para a morte, para o resto existe. Então, inclusive na terapia, a minha psicóloga, ela tem me perguntado, né, desde que eu vim pra cá, como que eu tô me sentindo, e eu nunca sei responder. É como se eu tivesse anestesiada, apática, sem entender o que tá acontecendo. E eu falei assim, não, eu preciso superar isso tudo. Não tem outra opção. Simples assim. E a minha perspectiva agora tem sido essa, mesmo com todas essas dúvidas que vêm na minha cabeça o tempo todo, mesmo com todos os medos, desconfianças e também das limitações que eu descobri com esse diagnóstico tardio. Eu sei que eu posso recomeçar daqui e reescrever uma nova história, com tudo que eu aprendi e vivenciei, as experiências que eu tive nos últimos anos, e é isso que eu vou fazer. Pelo menos assim eu espero, né? E eu espero que se você também, que tá aí, que tá aqui comigo agora, tiver com o mundo de ponta cabeça, você encontre uma forma de recomeçar e reescrever a sua história. Joguei essa aí no teu colo e agora é contigo aí pra digerir tudo. Beijão, tchau, tchau.